Louvado seja Deus, bom dia a todos, gratidão a todos vocês, amém. Porque Deus, que é amor e é bondade, não perdoa a todos e salva a todos, já que Ele é amor e Ele não tem prazer na morte de ninguém e quer que todos sejam salvos. Por que então? Essa é uma pergunta que sempre é feita e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o amor de Deus, a justiça de Deus, a salvação de Deus, amém? Então aqui vamos para Mateus 27, a partir do verso 16, diz assim: Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nos dá sabedoria, de forma simples, responder a essas questões que se referem à salvação, a Cristo. Aqui estamos para pregar o teu evangelho. Aquele que venha a ouvir esta simples mensagem possa ser alcançado com graça, com sabedoria, com amor, com perdão, no teu Filho Jesus Cristo. Irmãos, Deus, Ele pode sim salvar a todos, porque Deus é amor, Deus é bondade, e Ele já fez isso. Ele já fez isso, mas Ele fez isso de forma correta. Ele não fez isso de forma irresponsável, porque Deus é justo e Ele não pode cometer injustiça. Deus é santo e nele não há pecado. Deus é verdade e nele não há mentira. Deus é luz, nele não há trevas. Deus é Deus. Deus é santo, justo, verdadeiro, fiel, todo-poderoso, soberano, Criador, Senhor. E Ele nos ama. Mas Ele não pode negar-se a si mesmo. Seus atributos, tanto os comunicáveis como os incomunicáveis, a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor, estão todos intrínsecos, estão todos ligados entre si. Deus, como eu já disse, não pode negar-se a si mesmo, ao seu caráter santo. E Deus tem uma lei que revela o seu caráter santo, porque Deus é santo e a sua lei também é santa, boa e perfeita. Então, dentro de um julgamento, existe alguém que cometeu um delito. Ali Barrabás tinha cometido um delito. Então, dentro de um julgamento tem um juiz, certo? E o juiz, mesmo ele sendo bom, sendo bondoso, ele não pode perdoar, ele não pode absolver aquele que cometeu o delito, porque ele é bom. Ele tem que cumprir a lei, ele tem que cumprir a justiça. Então,
aquele que cometeu o delito, ele está sujeito o quê? A um julgamento, a uma condenação ou absolvição. Se ele for condenado, ele vai receber uma sentença, ele vai ser julgado, receber uma sentença, e se ele for condenado, ele vai ter que pagar, ele vai ter que ser punido pelo crime. Nós estamos mortos e estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, entendeu? Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos sujeitos à sentença divina, à sentença da lei divina, que é santa, boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque pecamos, somos pecadores. Nós perdemos a marca, nós quebramos a lei de Deus. E Deus é juiz. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Entendeu? E Deus, ele nos perdoou em amor, mas ele também nos perdoa em justiça, em santidade e em verdade. Como ele fez isso? O juiz, ele não pode, a lei não pode perdoar pecados. A lei não perdoa arrependimento. A lei, ela é fria. Ela julga, ela condena, ela sentencia e ela pune. Então o juiz não pode, se o juiz que cumpre a lei, ele não pode, mesmo que o pecador, mesmo que o delituoso se arrependa, e mesmo que o juiz seja bom, se ele cometeu o delito, se ele foi julgado, condenado, ele tem que ser punido. Então, Barrabás estava sujeito a esse julgamento, a essa condenação, a essa punição, porque ele tinha cometido um homicídio. Barrabás aqui somos nós. Nós somos pecadores diante de Deus. Nós estamos sujeitos ao julgamento, ao juízo de Deus. Só que tem uma boa nova aqui. Deus já nos julgou, Deus já nos sentenciou, Deus já nos salvou, Deus já nos justificou no seu Filho, Cristo. Deus nos perdoou e nos amou em Cristo, nos salvou em Cristo de forma maravilhosa, perfeita e santa. Então, o homem, por si só, não pode salvar-se. O Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo se fez maldito. Cristo foi julgado, condenado, sentenciado e recebeu a punição de morte e de cruz. O justo no lugar do injusto, o santo no lugar do pecador. Ele no meu lugar e no seu lugar. Então, Cristo, Deus, no seu amor, em Cristo nos perdoou, nos amou e nos salvou e foi justo, porque Cristo é a nossa justiça. Ele cumpriu a lei. Porque para que a graça se manifestasse, a lei teve que ser cumprida. Deus não quebra a sua lei, porque Deus tem um caráter santo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então ele envia o seu filho vem e sem pecado cumpre a lei, manifesta a graça, vence o pecado, vence a morte, ressuscita e nos salva. Que grande notícia! Você precisa não só saber disso, você precisa acreditar nisso, receber Cristo e entregar a sua vida a Cristo, porque você só saber e só se arrepender não garante a sua salvação. Entendeu? Porque a lei não perdoa arrependimento. O juiz ele pode ser bondoso, todo amoroso, mas ele precisa o quê? Ele precisa cumprir a lei. Ele cumpriu a lei em Cristo. E para que nós alcancemos essa graça, esteja debaixo dessa proteção, dessa propiciação feita em Cristo por seu sangue, nós precisamos estar debaixo da cobertura da graça, do sangue de Cristo. Nós precisamos ser um em Cristo, nós precisamos estar nele, ser dele, pertencer a ele, crer no que ele fez, crer em quem ele é, porque ele ressuscitou no terceiro dia, vive e reina. Ele é Criador, ele é Salvador e ele é Senhor. Então, que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. A obra da salvação já foi operada, a redenção já foi operada, a graça já foi manifesta. Que ela seja aplicada na tua vida hoje, que você receba essa boa nova hoje no seu coração e diga: Galiléia dos gentios, o povo que estava em trevas raiou-lhe a luz.
O Cordeiro de Deus veio, tirou o pecado do mundo, venceu tudo e nos deixou o seu Espírito Santo, a sua palavra, para que você, sabendo, creia e receba, esteja nele e seja dele. Amém? Então, Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus não pode ser injusto, mas ele na sua soberania e na sua sabedoria, ele cumpriu sua lei santa. Ele manifestou a graça. Ele te perdoou, ele te amou. E a lei não foi quebrada. E a santidade dele não foi ferida. E o seu caráter santo e justo também não foi manchado. Porque Deus é Deus. E nós, Deus sem nós, continua sendo Deus. E nós sem Deus não somos nada. Deus é tudo em todos. Foi Ele quem te criou com um propósito. Foi Ele que me levantou hoje aqui, agora para pregar o Evangelho. Levar luz para aqueles que estão em trevas, as trevas do pecado. As trevas da condenação. Entendeu? Eu e você somos os Barrabás da vida. Aqueles que estavam presos por nossos delitos e nossos pecados. Mas Deus entregou o seu Filho. Seu Filho. E nos libertou, nós fomos libertos. Nós merecíamos a condenação, a punição pelos nossos atos, pela nossa herança adâmica. Mas Ele, no seu Filho, nos perdoou. Carregou a cruz sobre seus próprios ombros, que era para ser nossa. Entendeu? Carregou nossos pecados e levou no madeiro. E nos amou e disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas hoje você já sabe, hoje você conhece. Hoje você não está mais no tempo da ignorância. Hoje a luz do Evangelho se manifesta na tua vida para te trazer graça, para te trazer salvação em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem nos justifica é o Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua casa. Deus te dê a humildade, independente de qual posição, de quem seja você. Seja você o homem mais rico do mundo ou o homem pobre, seja você o homem mais feliz ou triste, não importa. Importa que você saiba que você foi amado, é amado e será sempre amado e que Ele está sempre de braços abertos, te esperando. Porque Ele te amou, mas também nós precisamos amá-lo. Nós precisamos também manifestar essa graça, essa glória para todos ainda que estão nas trevas e levar essa luz. Nós, os que fomos alcançados, precisamos alcançar outros. Precisamos fazer o ID, pregar o Evangelho, levar a salvação. Amém? E você pode ser, a partir de hoje, esse instrumento de salvação. Se você já crê, louvado seja Deus. Continue caminhando no caminho estreito. E levando e semeando, iluminando, levando a palavra no caminho, para abençoar muitas vidas, hoje e sempre. E que Deus em tudo seja glorificado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus resgata, Deus salva, Deus transforma, Deus cura. Acredite, creia, Deus é todo poderoso. Deus, Ele nos dá vida, Ele nos dá uma nova vida. Ele renova em nós a fé, a esperança e o amor. Deus, Ele pode trazer a alegria da salvação para a tua vida. Deus pode mudar a tua história. Deus, Ele é todo poderoso. Mas é preciso que você abra a sua mente, o seu coração e diga, eis-me aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fica na paz.